convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de saúde, o médico Cipriano Maia. Bom dia, secretário. Bom dia aos ouvintes. A regionalização será retomada agora no governo Fátima. O que é que está previsto? Primeiro, nós temos que atualizar a situação de saúde das regiões, vendo as necessidades, os serviços existentes. Houve aumento da oferta, apesar de não ter aumento de financiamento. E, consequentemente, a gente retomar o planejamento regional integrado, que é um dos propósitos do SUS. Então, a gente tem que conhecer a necessidade da população daquela região, ver os serviços que já existem e como a gente pode adequar melhor essa oferta, inclusive fazendo-a de forma regulada. Quer dizer, não podemos estar fazendo com que o paciente saia à procura de serviço sem saber onde encontrar, qual a oferta que tem. Algumas regiões ela não oferta tudo, então a gente tem que já ter o sistema de referenciamento mediante regulação para a região que oferta, nas chamadas macro-regiões, que basicamente estão polarizadas por Natal e Mossoró, né? E um dos gargalos nesse processo de regionalização é a oferta de atenção especializada ambulatorial, que é o especialista em psiquiatria, em cardiologia, em neurologia, e que muitas vezes não existe essa oferta na região. Então, daí a proposta de constituir as policlínicas em cada região, inspirado no modelo do Ceará, que vem funcionando muito bem. E o desafio da regionalização é a gente ter uma agência que faça a gestão desses serviços todos de forma integrada. E a proposta do governo, que a gente já está discutindo com os municípios, é o modelo do consórcio como uma autarquia interfederativa, que reúne os recursos do Estado e dos municípios para que a gente possa fazer uma gestão profissionalizada de todos os serviços que existem na região, do hospital, a policlínica, o SAMU, enfim, o CAPS, que às vezes está para além da atuação do município onde ele está sediado, né? Então, nessa ideia de compartilhar recursos e carregar também os recursos federais para esse consórcio, porque isso facilita por demais a gestão. Esse sistema vai começar do zero, secretário? Eu sei que tudo isso que o senhor falou, esses serviços, estão sendo prestados, mas de forma cada um com autonomia, de forma desorganizada, não integrada. Vocês vão começar do zero? Não é do zero, porque você tem uma certa experiência. Agora, no estado, as experiências de consórcio que tivemos foi muito mais de consórcio para prestar serviços, ofertar, vender serviços aos municípios, e o consórcio era intermunicipais, do que o consórcio interfederativo, onde o Estado assume a responsabilidade. A nossa inspiração é o modelo do Ceará, que já foi exportado para a Bahia. O Paraná tem uma experiência antiga de consórcio, né? A semana passada nós tivemos aqui um consultor do CONAS, o doutor Renê, que já foi secretário de saúde do Paraná, e ele avalia que esse modelo está bem sucedido no Paraná. Mas a nossa experiência do Ceará, eu conheço essa experiência, os consórcios regionais no Ceará, ele gerenciou a policlínica e o centro de especialidades odontológicas e funciona muito bem, integrado com os municípios, articulado com a atenção básica, né? Inclusive com o transporte sanitário. Não precisa cada município estar fazendo o seu transporte. O consórcio, ele agenda as consultas de forma regulada e diariamente ele sai nos municípios da região, recolhendo os pacientes, e ao fim do dia retorna à sua residência, né? Então, um sistema profissionalizado, bem funcionante. E nós vamos conhecer no dia 6, com a participação do líder do governo, com a Federação dos Municípios. O líder do governo é o Jorge Soares, deputado Jorge Soares. Presidente José Cassimiro, da FEMUR. Exatamente. O prefeito Naldinho, né? Prefeito Naldinho, lá de São Paulo Potengi. Vamos conhecer o consórcio de Russas, que é o mais próximo ali de Mossoró, para viabilizar. E nós pretendemos, então, acelerar esse processo de formalização legal da adesão do Estado e dos municípios, e começar a fazer os estudos para exatamente dimensionar custos, rateios entre municípios. No modelo do Ceará, o Estado ele banca 40% do valor dos custos do consórcio, os municípios reunidos 60%, diluindo aí também os recursos federais que são repassados para a média e alta complexidade. Pela sua experiência no SUS e pelo levantamento de dados aí do governo de transição,
Qual é a sua expectativa em termos de criação dos consórcios aqui no estado, né? Levando em conta as regiões? Nós queremos desencadear já agora, a partir de março, esse processo, e esperamos que ao longo do ano a gente esteja com esses consórcios constituídos. Quantos? Um em cada região. Nós queremos fazer, são 8 consórcios, um em cada região. Evidentemente, quando houver mais adesão dos prefeitos e mais decisão, nós aceleraremos mais rápido. Não vamos fazer a ideia de piloto, vamos desencadear o processo nas 8 regiões. Onde houver mais adesão e mais investimento de capacidade de processo de construção, nós vamos ter melhores respostas. Então, nós vamos apostar, inclusive, nesse potencial de investimento dos próprios municípios. E para isso a gente precisa reunir, inclusive, os saberes regionais das universidades, né? Inclusive, também vamos convidar as universidades a integrar esses consórcios. Por exemplo, na região do Siridó, nós temos a Escola Multicampo de Medicina com residências médicas que, né, podem dar um incremento muito forte a essa organização da oferta de serviço. E também os saberes, inclusive, para qualificar a gestão desses consórcios, que precisa ter uma gestão profissionalizada. Porque nós temos que evitar a partidarização da saúde e também ficar refém do mercado da saúde. Eu lhe pergunto, qual será o grande desafio? A prestação do serviço em si, questão dos profissionais, equipamentos, recursos ou vontade política? Vamos lá. Olha, eu creio que a decisão política é fundamental. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, inclusive dos prefeitos, das câmaras de vereadores, para aprovar essa proposta, a Assembleia Legislativa, com quem já estamos dialogando. Segundo, é a questão dos recursos. Hoje, realmente, o Estado está em situação de quase falência, todos sabemos. Então, aportar recursos novos, nós temos que realocar o que já está sendo gasto de uma forma mais racional. Mas unir a classe política do Estado como um todo. A saúde é um direito universal, a saúde é um valor que deve estar acima de qualquer perspectiva partidária, para que aumentemos o teto de recursos alocados do SUS no Estado. A nossa média está abaixo da maioria dos estados do Nordeste, a gente só perde para o Maranhão e também do Brasil. Então nós precisamos rever isso lá em Brasília. Rever isso para que possamos aumentar o teto. Hoje, inclusive, a governadora se reúne com o prefeito de Natal de Mossoró para a gente fortalecer esse pacto e, nesse processo, inclusive, racionalizarmos esse gasto que, como você falou, é disperso. Quando eu compro individualmente um serviço, cada município, o mesmo estado, a gente paga muito mais caro do que se você trabalha de forma integrada e usando esse poder, digamos assim, de monopólio de contratação do serviço público, para que a gente obtenha melhores preços, melhores custos, seja na contratação profissional, seja na contratação de serviços. E o consórcio tem esse potencial de agregar recursos, dar mais racionalidade e melhorar o custo-benefício, né? A eficiência no gasto. Secretário Cipriano Maia, só para o nosso ouvinte ter uma ideia da estrutura da saúde aqui no estado, quantos hospitais regionais, quantas unidades estão à disposição aí desse sistema que será criado a partir da regionalização? Essa distribuição é diferenciada. Nós temos, por exemplo, na região de Pau dos Ferros, o Hospital Regional de Pau dos Ferros é a principal referência. Na região do Siridó nós temos 2 grandes serviços, que é o Hospital de Correnovos e o Hospital do Siridó, em Caicó, né? Mas também em Mossoró nós temos o Tarcísio Maia e o Rafael Fernandes. Na região do Mato Grande temos o Hospital João Câmara com baixa funcionalidade. Em Açu temos o Hospital Regional. Em Santa Cruz nós temos o Hospital da Universidade, gerenciado pela OBSE, mas temos também o Hospital em São Paulo do Potengi. Na região do Agreste Sul nós temos Santo Antônio e São José do Mipibu. Temos um hospital em Canguaritama, mas com um TAC que prevê a municipalização, como já ocorreu em Acari, em Angicos também, que está sendo municipalizado. Além disso, temos laboratórios regionais, temos Hemonorte, quer dizer, unidades do Hemonorte, né, da Hemorrede, né? E temos também em Natal, a região metropolitana que tem mais serviços, temos 7 hospitais, né, incluindo Parnamirim e Macaíba, né, que tem hospitais do estado. Então nós pretendemos que esses serviços todos sejam gerenciados. Sim, temos também o SAMU em cada uma dessas regiões, né?
E tem tudo isso será integrado para que em cada região a gente possa ter uma gestão com mais eficiência e racionalidade. Porque hoje, mesmo na secretaria, você tem cada hospital fazendo licitação, às vezes a preço diferente, contratando serviços a preço diferente. E a gente pretende dar essa racionalidade gerencial, porque com essa dispersão de gasto, o desperdício é grande e o resultado não é tão satisfatório. A escala de profissionais, a oferta de serviços, não só de médicos, enfermeiros, todos os que fazem parte de um hospital regional ou de uma rede dessa. Como é que o senhor vai encarar essa questão? Esse é um primeiro lado que a gente está trabalhando. Melhorar a utilização dos próprios serviços nossos, onde o componente da gestão de pessoal é decisivo, né? Não tem cabimento a gente estar pagando um salário ao profissional, e depois não está tendo o rendimento esperado para aquelas horas contratadas. E a distribuição mesmo. E a distribuição, que é muito ruim. Temos realmente má distribuição, alguns serviços com mais profissionais de uma categoria, menos de outra, né? Então, isso a gente está buscando trabalhar essa racionalidade. A contratação de cooperativas é outro custo muito alto do sistema, que é feito pelos municípios de Natal, Mossoró e vários outros municípios e o Estado. Nós queremos também rediscutir esse contrato e a forma de contratação, inclusive na produção de oferta de serviços cirúrgicos, né, serviços médicos nesse sentido, para buscar uma melhor racionalidade. E a própria contratação dos serviços contratados para ofertar serviços ao SUS, sejam filantrópicos ou privados, que também não tem uma devida racionalidade. Então também vamos trabalhar com isso. E um dos nossos objetivos no curto, médio prazo é estar enfrentando as lotações nos corredores dos hospitais, com um plano emergencial. Que é uma realidade cotidiana há muitos e muitos anos. E se nós queremos superar isso, não podemos repetir o que tem sido feito ao longo dos anos. Nós pretendemos um plano emergencial, mas com um plano sustentável para estar superando isso, né? No plano emergencial, a gente pretende exatamente melhorar a oferta, melhorar a regulação, fazer um levantamento das filas de espera que chegam em alguns exames a 20 mil exames não realizados, seja ultrassonografia, tomografia, ressonância, exame de várias ordens, as cirurgias eletivas que se estimam em mais de 10 mil, né? Nós vamos fazer esse levantamento. Dá para zerar isso algum dia? Olha, zerar é muita pretensão. Nós pretendemos reduzir o tempo de espera, principalmente da cirurgia traumatológica pós urgência, né? Que muitas vezes a demora leva a sequela para o paciente se ela não for feita a tempo. Então nós estamos com um plano para implementar já agora a partir de fevereiro, de começar essa redução do tempo de espera, e nesse sentido a parceria com os municípios-chave que gerenciam contratos é fundamental. Mas tudo isso também sem aporte de recursos não se fará. Pois então, o senhor me dá o gancho de perguntar, isso vai ter um custo muito alto, essa regionalização, essa integração, pelo que eu entendi, todo esse esforço vai ser para otimizar os recursos, mas qual é o custo, a ideia de custo inicial de todo esse sistema? Nós não temos ainda esse custo para zerar todo esse passivo de filas de exames. Realmente é um custo bastante alto. Nós estamos estudando, fazendo essa estimativa. O consórcio ele terá um contrato de rateio que dimensiona o custo, mas nós também partimos do seguinte princípio: não podemos ficar esperando que tenha mais dinheiro para racionalizar o que tem. Nós pretendemos melhorar esse desempenho dos serviços próprios, utilizar melhor o recurso de máquina que já existe distribuído, podendo fazer uma melhor alocação e trabalhando esses contratos que já existem para que tenhamos uma melhor oferta. Mas, com certeza, sem o aumento da transferência de recurso MAC e do governo federal, governo federal, e o aporte do mínimo de 12% que o Estado garante, a gente não conseguirá ir muito longe. Então isso. E quais são os valores hoje do orçamento do Estado na área de saúde e o que recebe do SUS federal? Esse é um problema muito crítico. Nós temos, por exemplo, sob gerência do Estado hoje, o que foi executado em 2018, melhor dizendo, de recursos MAC do teto,
em torno de 120 milhões, da produção de serviços. 120 milhões? 120 milhões. Do ano ou por mês? Do ano. Do ano. Do SUS, é muito pouco dinheiro. Muito pouco. O gasto do Estado, ele se aproximou, incluindo folha de pagamento, em torno de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões. E 200 milhões no ano passado. No ano passado. Houve um gasto adicional em 2017 e 2018 de repasses excepcionais, mas que não ficaram incorporados no teto. Então, o que a gente tem realmente disponível no teto MAC, porque tem outros recursos, é em torno de 120 milhões, que é muito pouco dinheiro, né? E essa é a gravidade da situação orçamentária de 2019. O ano passado foi executado em torno de, com liquidações, 1 bilhão e 800 mil, incluindo recursos próprios e do SUS. Em 2019 foi votado um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. Então, uma redução aí entre o executado e o que você tem orçado em 2019 de mais de 300 milhões. Então, isso já dá a gravidade da situação financeira do orçamento do SUS, o que leva a esse esforço da gente buscar racionalizar na ideia de fazer mais com menos e intensificar a luta para o aumento da transferência de recursos, inclusive porque temos decisões judiciais, né? Isso, foi até assunto da minha entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Rebouças, e ele fez referência a um apelo da governadora e do senhor em relação aos bloqueios na área de saúde por decisões da Justiça. Pois é, do que foi apurado o ano passado, os gastos na judicialização chegaram próximo de 60 milhões, né? E esse gasto que visa garantir um direito individual, ele não produz recursos para atender às necessidades coletivas. Quanto e esse foi é um gasto problema. No ano passado? Do que foi apurado, quase 60 milhões, só em gasto por demanda judicial. Esse recurso sai do orçamento e ele pode faltar para quem está precisando do exame, da cirurgia ou da atenção. Então, este é o problema. Quando você judicializa do ponto de vista individual, vai faltar para alguém que não teve as condições de judicializar. Tá, mas as pessoas têm necessidades também urgentes para resolver problemas de saúde que cabem ao Estado, né? O problema é que os recursos, eles são limitados. Então, por exemplo, você achar que medicamentos vão ser fornecidos sem limites, sem regulação, sem critérios, você vai trazer prejuízo para os que não conseguirem judicializar. Ela é muito iníqua, o processo de judicialização. Isso já se mostra claramente. E mesmo países do primeiro mundo que têm sistema de saúde universais, por exemplo, você não tem acesso a tudo, a toda hora, da forma como muitas vezes a justiça... O governo quer ponderação nessas decisões. Exatamente. E não a suspensão, claro. Porque, inclusive, o pior da decisão judicial é que você é obrigado a comprar serviços a preço de mercado privado que nem os planos de saúde pagam. Então, quando você tem uma decisão judicial para fazer um procedimento cirúrgico, você vem com a cotação de mercado muito acima do que é pago pelos próprios planos de saúde. Como é que está a questão de suprimentos na rede hospitalar estadual? Como é que está a situação da Unicrat? E eu aproveito e já emendo a questão da dívida com os fornecedores da saúde. Muito crítica. Nós temos um legado que realmente é um legado perverso. Nós recebemos situação de, por exemplo, contrato do SAMU vencido no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro agora. 10 de janeiro. Para manter o serviço funcionando, você vai pagar por indenização. Uma situação que não é a mais satisfatória, confortável. Nós temos situação de ameaça de falta de gênero nos hospitais porque não teve contrato, não teve planejamento e programação. Nós temos uns restos a pagar em torno de 300 milhões, né? Temos insuficiência de medicamentos e insumo médico hospitalar em vários itens, também porque não houve programação adequada e aquisição oportuna. Quer dizer, o decreto de calamidades foi usado para compra emergencial e não se planejou, né, essas compras, essas aquisições com a devida responsabilidade para garantir a continuidade do serviço. Então, isso é um dos fatores limitantes para a gente desencadear ações também de ajustes no curto prazo, porque a gente está nesse primeiro mês, todos os nossos esforços para evitar que você tivesse paralisação dos serviços
e planejar essas ações de forma mais responsáveis com aquisições. Essa situação se configurou a falta da prestação de serviço? Um colapso? Em alguma medida nós temos situações muito críticas de diminuição da oferta, inclusive dos prestadores privados. Por exemplo, um dos prestadores de Mossoró ficou, como não houve repasse do Estado para o município de Mossoró, durante todo o ano de 2018, os prestadores, ao não receber esse recurso correspondente ao IGE no convênio com o município, deixaram de prestar serviço de cirurgia ortopédica, de outros procedimentos que agudizam a crise assistencial, que é crônica, né? Então nós temos situações muito críticas. Na questão do medicamento Unicate, inclusive esses dias tem sido noticiado as grandes filas. Em parte isso se deve também à responsabilidade do governo federal, porque um conjunto de medicamentos deixou de ser adquirido pelo Estado e a União passou a adquirir e distribuir. Quando ela atrasa a distribuição para o Estado, consequentemente não tem como ser entregue, e muitas vezes da judicialização, onde a Justiça manda o Estado cobrar quando é uma responsabilidade da União. E o cidadão não sabe dessa burocracia toda, sabe dessa burocracia, ele quer o medicamento, né? E a culpa fica para quem está na porta. Então, esses são problemas que a gente também vai levar para uma audiência com o ministro, mostrando que os problemas do SUS têm que ser compartilhados, a responsabilidade. E o Judiciário também, nós temos discutido nesse sentido. Em termos percentuais, como é que está a oferta de medicamentos da unidade, da central de medicamentos? A informação que nós temos é que cerca de 80% dos itens têm se conseguido suprir, mas há uma carência de muitos itens e de insumos médicos hospitalares que, em alguma medida, tem risco de comprometimento da assistência, que a gente está buscando equacionar, inclusive buscando parceria com outros estados do Nordeste. Olha, a nossa ouvinte Maria Fernanda pergunta ao secretário, com o fechamento do Hospital Rui Pereira, qual o direcionamento para os diabéticos e cirurgias, já que o Valfredo tem um número alto de pré-diabéticos à espera de cirurgia. Não tem decisão de fechamento de hospital agora. O que nós temos é um laudo de toda a engenharia mostrando a inviabilidade da continuação dos serviços lá. Então não terá fechamento de serviço. Nós estamos administrando como esse cuidado vai ser melhorado. Isso é uma decisão que a gente já vai começar a trabalhar a partir de agora. Já tivemos uma parceria com o Hospital Universitário, através da EBSE, que já melhorou essa realização dos exames e da arterioplastia, né? O Valfredo está fortalecendo a parceria para esse cuidado ser reforçado, e nós temos uma perspectiva de ampliar a oferta de serviços pelo SUS no Hospital da Polícia, que é um hospital que está com 7 centros cirúrgicos, que um potencial de aumentar a oferta de serviços, e que nós vamos, pelo contrário, qualificar a atenção ao paciente diabético com vasculopatia através da melhor regulação e da melhor oferta de serviço, porque o RUI estava quase como um depósito, sem as condições de um atendimento adequado, o paciente passando 20 e 30 dias lá para esperar procedimentos. Isso não é algo, digamos assim, racional. O paciente é para ir lá fazer o procedimento, ter o tempo e voltar para casa. Quer dizer, não é para ficar morando no hospital, inclusive pelo risco que ele corre ao estar hospitalizado. Então, o que a gente pretende melhorar é a gestão clínica, a gestão do leito, o tempo de permanência, para que tenha um cuidado melhor e o paciente volte para ser cuidado em casa. Só para a gente fechar aqui a entrevista, o processo de regionalização tem data para começar? O senhor falou aqui 8 unidades, quer começar simultaneamente? Ele já começa agora entre fevereiro e março com esse processo de resgate do planejamento regional, os encontros regionais. Nós estamos designando direções técnicas nas regionais para exatamente retomar esse processo de planejamento integrado. Você falou em autorização da Assembleia, vai ser encaminhado o pedido para os consórcios nesse processo dos próximos 3 meses. E visita a unidade de Russas no dia 6, né? Dia 6, com a FEMURNE e o deputado estadual Jorge Soares, líder do governo. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, ele que está dando o start de mais uma reorganização do sistema de atendimento da rede estadual, criando aí criando consórcios e a regionalização de todo o sistema, incluindo o SAMU, incluindo os hospitais estaduais e a criação de policlínicas. Obrigado, secretário, boa sorte
nessa sua empreitada. E foi notícia aqui no Jornal 96, a governadora Fátima Bezerra se reúne hoje com deputados para apresentar pacote de medidas. Destre da Previdência bate novo recorde, chega próximo a 290 bilhões de reais. Polícia Civil prende dupla após série de roubos na Praia de Zumbi. O FRN inicia hoje cadastramento de aprovados pelo SISU. A ABC tem várias mudanças para a partida contra o Santa Cruz. Direção do Potiguar ameaça parar o campeonato estadual. Tudo isso foi notícia no Jornal 96. A todos um bom dia. Eu volto amanhã. Tchau.